Salve, salve, filhas e filhos de Pindorama. Eu sou Oswaldo Costa e essa é a Terra da Utopia. Sejam bem-vindos. Gente, hoje eu quero falar com vocês de esperança, de um futuro que já está entre nós, de um horizonte que parecia inalcançável, mas que está pertinho já. Eu vou colocar 3 vídeos com 3 cortes de 3 exemplos fantásticos do que a mente humana, unida à vontade, à coesão de forças, de ideias, pode fazer. Antes disso, eu queria falar para vocês o seguinte. O canal é de vocês. A Terra da Utopia é um plano a 1000 mãos. Aqui nós precisamos da participação de todos. Então eu peço para vocês, assistam até o final, porque os primeiros 15 minutos do vídeo, de todos eles, são assuntos só para contextualizar a nossa conversa. Então eu trago geralmente exemplos, dados, que nos próximos 10, 15 minutos do vídeo vão ser analisados. Isso é só uma preparação do canal para o que está por vir. Nós pretendemos fazer as lives daqui a uns 2 meses, mas para essas lives começarem, eu queria ter colocado já uma quantidade de material com assuntos suficientes, todos interligados, para que nós tenhamos material básico. Assista até o final. Como todo canal, né? Dê o seu like, ative o sininho, comente, compartilhe, mas principalmente traga suas ideias. Dito isso, eu vou falar dos 3. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar da onde eu tirei esses cortes e mais ou menos o que é e quem são. Eu vou falar um por um, vou colocar o vídeo, falo do outro. O primeiro, eu ia falar do Instituto Santos Dumont. É uma ONG criada pelo Miguel Nicoleles, no Nordeste. É uma escola. Ele imaginou uma escola completamente diferente, que quebra todos os tabus, todas as barreiras. Uma escola que não é chamada de escola pelos seus alunos, é chamada de parque de diversões. Isso dito pelo próprio Miguel Nicoleles, como vocês vão ver no vídeo. É desse tipo de projeto inovador, por exemplo, na área de educação, que eu estou tentando falar para vocês nesses vídeos todos. Esse é um dos grandes exemplos de uma grande mente brasileira. O Miguel Nicoleles é neurocientista renomado, ficou muito famoso popularmente na Copa do Mundo, que ele é o criador de um exoesqueleto e ele possibilitou um tetraplégico de dar o primeiro chute na Copa do Mundo, o primeiro pontapé, o pontapé inicial. E agora na pandemia, por ter integrado uma comissão de saúde no Nordeste, um consórcio, e muito famoso pelas suas opiniões nos seus vídeos, no seu canal. E vamos lá, eu vou colocar o vídeo que ele fala por si próprio, vocês vão amar. Uma das coisas mais emocionantes que eu tive o prazer de não... Eu tive a ideia, mas foram professores do Brasil inteiro, liderados por uma paulistana, Dora Montenegro, que mora em Natal agora, né, que tinha uma vida totalmente feita aqui, já estava quase aposentando. Eu cheguei aqui e falei, Dora, eu quero criar escolas de ciência para crianças no Nordeste. Ela falou, você é maluco. Eu falei, não, faz parte. Ela falou, não, mas como nós vamos fazer isso do nada? Eu falei, não, nós vamos fazer uma escola que não tem aula, não tem prova, não tem chamado oral, nós vamos fazer uma escola experimental. E aonde o senhor foi buscar essa inspiração aí desse modelo? Porque é um sistema educacional que quebra totalmente o que a gente Olha, eu vou dizer para ser honesto, eu fui para a Finlândia, eu fui para vários lugares do mundo para conhecer essas escolas e tal.
Aí, uma hora eu parei, estava gastando uma fortuna, né, de visitar o mundo aí. Eu parei e falei, sabe uma coisa? O melhor modelo de escola de ciência que eu conheço é do quintal da minha avó, Dona Lígia. Dona Lígia, que era uma professora de formação, funcionária pública a vida toda, né? Ela me levava para o quintal dela quando era criança para ver formiga, para chamar o nome das plantas, para ver como o gato ia atrás, né, caçar, como o cachorro, o papagaio. E eu cheguei à conclusão que o método da Dona Lígia, analógico, era o método. Né? Aí eu encontrei uma outra Dona Lígia, que é a Dora Montenegro, e falei, Dora, nós temos que fazer uma escola onde as crianças tenham o maior prazer de ir, onde elas se recusem a não ir, onde os pais tenham dificuldade de tirar elas de lá. E onde a ciência vai ser um negócio e legal, onde a ciência, o método científico Sim. é o cerne, até para ensinar português. Sim, Tá? Então, como é que eles certeza. aprenderam português? Fazendo peça de teatro. Olha que demais. Eles não iam na gramática, eles faziam enredo, faziam, né, toda a Roteiro, peça, o roteiro. tudo, né? E aí, nós criamos uma escola, isso que eu estava contando no começo, né, num bairro, Cidade Esperança, já começa aí, né? Um bom nome. E que era um lugar perigoso, um lugar que todo mundo dizia, você está indo no lugar barra pesada, o negócio, né, perto de Felipe Camarão, que era outra vizinhança meio barra pesada, que eu nunca vi o porquê barra pesada, porque fui tratado sempre muito bem. E nós falamos o seguinte, nós vamos criar um aeroporto para a criançada. Aí a prefeita, não, a governadora veio, eu não entendi, como, você não vai criar uma escola? Eu falei, não. O Brasil está cheio de Santos Dumont, mas falta pista para decolar. Nós vamos criar as pistas. Bela imagem. Show. E nós vamos fazer a criançada, não é para fazer cientista, não. É para fazer cidadão. Essas escolas, nós não vamos forçar ninguém, apesar que muitos seguiram carreira. a carreira. É. Isso foi em que ano, cara? Então, você não vai nem acreditar. Nós começamos essa ideia em 2003. Levou 2 anos para eu achar um prédio em Natal que era legal. Também é legal contar por que foi no Nordeste. Bom, o Nordeste... Veja, eu cheguei aqui na USP e falei para um ex-professor meu, que já faleceu, então não vou falar o nome dele, falei, professor, eu quero criar um centro de pesquisa em neurociência, uma escola de ciência para a vida toda, eu vou te contar, né? Porque nós criamos um pré-natal das mães dos nossos futuros alunos. Porque como neurocientista, a gente sabe que para o indivíduo adquirir ou atingir o seu potencial máximo de felicidade, ele precisa ter um pré-natal decente na barriga da mãe, para o cérebro dele nascer direitinho. E Natal tinha uma das maiores taxas de mortalidade, não só de criança, como de mãe grávida. Caramba. Então, nós criamos o maior... Hoje é um centro regional do Nordeste, atende 60 mil consultas gratuitas por ano de mulheres grávidas de alto risco. Então, nós acabamos, ou diminuímos dramaticamente, a mortalidade de mães grávidas na cidade de Macaíba, que é uma cidade, né, que fica na Grande Natal. E aí, eu cheguei lá e falei o seguinte, nós temos que ir para o Nordeste. Aí o meu professor falou, não tem, você não vai conseguir, não tem jeito, não tem massa crítica. Eu falei, professor, o talento humano está em cada esquina do planeta. Depende do que você oferece de condições para esse talento florescer, né? E eu fui um dia para Natal e me levaram numa festa de repentista. Nossa, isso aí é muito do caralho. Não, aí o cara começou a improvisar, porque avisaram para ele que tinha um neurocientista na plateia. O cara provavelmente nunca ouviu falar da palavra neurocientista na vida. E ele começou a improvisar um repente. Quando explicaram o que o neurocientista faz, ele fez um repente na minha frente, né? Que foi uma das coisas mais impressionantes de criatividade humana que eu já vi na vida. Eu falei, não, é aqui. É aqui no Nordeste, em Natal. Ninguém vai querer vir para cá. Que cientista brasileiro vai querer pôr o pé na periferia de Natal para fazer ciência, né? Está lá hoje. Vocês podem visitar o campus do cérebro. O primeiro campus dedicado à mente humana do planeta. Tá gente querendo replicar no mundo inteiro agora, mas o primeiro foi aqui. E nós pegamos crianças da transição do ensino básico para o ensino médio, eles iam num turno na escola e no outro turno eles iam na nossa escola. Só que a nossa escola é o seguinte, um dia eu peguei uma menininha desse tamanho aqui e falei, estava dentro da nossa escola, eu falei, o que você acha dessa escola? Ela falou, que escola? Eu falei, essa aqui? Não, isso aqui não é escola. A escola que eu vou de manhã. Caramba. Isso aqui é o meu parque de diversões. Que legal. Eu falei, né? deu certo. Funcionou, né? Fui no escritório da Dora e falei, bom, beijei, abracei, porque ela é uma maga, né? Se existe alguma maga no planeta, é a Dona Dora. Ninguém consegue não gostar da Dona Dora. Falei, Dora, nós conseguimos, porque eu fui lá com a menina não chama isso de escola. Ela chama de parque de diversões. Então, nós organizamos. Você vai gostar disso. Eu comprei um telescópio, um dos melhores telescópios disponíveis no Brasil, e pus no telhado da escola para a molecada ver o céu à noite. Então, a molecada deitava na laje. Sim. Ou deitava na sala da aula para ver
o céu, Que para eu coisa explorar, né? maravilhosa. Nunca tinha visto Marte, Júpiter, né? Que demais. E aula de física, matemática, biologia, química, português, tudo prática. Então os caras iam Você acha que o misturar problema, as coisas. isso aí sugere que existe um problema que é excesso de aula teórica na escola? Não, existe uma tradicional barreira, brasileira? existe toda uma formalização que remove o lúdico do ensinar. A ciência o que é? Eu falo sempre isso. É ciência brincar. Ser cientista, exato. muito Ser cientista é ser pago para ser criança o resto da vida. É, total. No meu laboratório eu me sinto uma criança, porque eu vou lá e chego pro cara, não, nós vamos registrar 3 macacos ao mesmo tempo. O cara olha para mim e fala, não é possível isso. Eu falei, é. Não é possível que ninguém fez, mas aqui vai ser feito. Entende? E você tá tendo uma ideia do completamente pinel, e o cara olha para você, olha, o cara é maluco, o cara já fez umas coisas interessantes, vamos tentar. E dá certo, invariavelmente deu, né? Então, para essas crianças, a gente falava a mesma coisa. Primeiro, eu dava aula de uma vez por ano. E o bom da criança é que ela não tem esse preconceito, né? Não, ela não tem o medo de não tentar. Exatamente. Tá? E é isso que a gente perdeu como adulto. E nesse país, não há dúvida, tá? Não é só aqui, tá? Nos Estados Unidos também. Mas aqui nós perdemos faz tempo e ainda não recuperamos. Mas eu chegava para as crianças e falava na aula, moçada, vocês têm que olhar no olho direto de todo mundo que entra aqui. Se é presidente da República, se é presidente do Senado, porque vieram todos, né? Todos vieram. Vocês são descendentes dos tapuias. A única tribo indígena brasileira que resistiu até o último indivíduo aos portugueses. Os tapuias não afinaram para ninguém. Espanhol, holandês, português. São vocês, está em vocês ser tapuia. Meu. Legal. Anos depois, eu estou de volta na escola lá, e eles tinham um uniforme azul, que eles desenharam. Eles escolheram o logo, eles escolheram o uniforme, e eles eram chamadas crianças de azul. Era a única criança que você via em Natal que os caras paravam na faixa para atravessar. Eles viam essa criançada atravessar a faixa, os carros paravam, porque começou a virar lenda, mito urbano, porque entravam na universidade, né, tal. Um dia eu estou andando no supermercado com o carrinho, pegando as coisas lá no meio do Natal, vira uma menina assim brigando com um cara que estava fazendo não sei o quê, a menina fala, você não sabe o que você está se metendo. Aí o cara falou, eu sei, começou a xingar a menina, eu sou tapuia. Ai, que legal. Olha só. Você entende? É uma fagulha. É uma sementinha. É uma fagulha. Essa criançada... Eu fui encontrar essa criançada por todo lugar do Brasil. Eu fui encontrar essa gente nos Estados Unidos. Tem gente nossa que foi fazer doutorado fora daqui. Né? Tem uma menina, Thaís, que foi pro... Ela não foi estudante, ela auxiliou no projeto. Né? Ela hoje faz cirurgia cardiotorácica na Harvard. Residência. Tá? Mas tu acabou de falar que ela só tem idiota. Não, mas tem... os que falam português são legais. Tá. Porque um dia eu estava dando uma palestra, foi a coisa mais emocionante, talvez, da minha carreira. Eu estou dando uma palestra na Harvard, no departamento Salvou o Felipe. Frei. Não, a primeira fileira do auditório era toda de brasileiros. Pô, é legal demais, hein? Do Ciência Sem Fronteira. Encontrei um moleque do Acre fazendo astrofísica na Harvard, sentado ali na fileira. Eu tenho uma foto desse povo, toda molecada, né? Com que o meu amigo que me convidou para dar palestra tirou da gente no final da palestra, todo mundo falando em português. Aí eu virei pro meu amigo e falei, dominou, viu? Tá Muito legal. Aqui, né? Vai ter forró de sexta-feira aqui na Harvard, né? Então, veja, a diferença é muito pequena. O talento humano aqui é tão gigantesco, ele é tão brutal, é como se você tivesse uma mina de diamante que só precisa uma lapidada, né? Um aeroporto para os caras decolarem. E por 10 anos nós fizemos isso. Aí um dia o ministro da Educação virou para mim e falou, não consigo entender. Você foi fazer uma escola em Macaíba, uma escola em Natal, agora os meninos estão tendo as melhores notas do distrito escolar lá no exame que tem aí, que eu nem sei qual é. Isso não é possível, você está pondo alguma coisa na água, tem alguma coisa que está aí errada. Está aqui o mapa do Brasil, você vai pôr o dedo no lugar e você vai fazer isso em outro lugar. Caiu em Serrinha, na Bahia, 100 quilômetros de Feira de Santana, no Vale do Sisal. Fizemos outra escola lá, deu a mesma coisa. Mesmo resultado. Estatisticamente não teve diferença nenhuma no resultado da... né? Então é isso. Foram 10 anos. Aí aconteceu o que aconteceu em 2016 aqui, entrou o Temer, e o ministro da Educação do Temer mandou uma mensagem para nós que educação científica para crianças no Nordeste não era prioridade. E cancelaram A ignorância, né? Não, porra. Ignorância, você está sendo gentil.
Né? Não dá nem para chamar de Neandertal porque ofende o Neandertal, né? Que é uns caras bacanas, o Neandertal. Né? Então, mas a experiência por 10 anos, 12 a 15 mil crianças, o número varia porque teve crianças que fizeram um curso pequeno e outros que fizeram um curso inteiro, 2 anos. 3 escolas e o resultado foi o mesmo. Explosivo. Imagina isso gera uma riqueza que os caras não... os nossos governantes não conseguem entender, né, cara? Não, eu acho que até agora não. Mas eu fiz um experimento social. Eu fiz um experimento de 10 anos de um microprojeto de nação. A educação começa no útero materno. Sim. A educação, você foi lá no pré-natal, né? A educação de uma nação, se nós fôssemos uma nação, nós não somos, na minha modesta opinião ainda, somos muito jovens, talvez, ela começa no pré-natal do seu futuro aluno. Né? Se você der as condições dessa mulher ter um pré-natal correto, porque é muito barato, aliás. Fazer pré-natal é muito bom, de altíssima qualidade, não custa caro. Mas acho que também tem a qualidade alimentar e todo o resto da estrutura Claro. durante a gravidez, né? Não, mas é isso. Esse pré-natal envolve tudo isso. Exatamente, todo esse... Isso, nós criamos uma rede de voluntários na cidade de Macaíba que é na casa das pessoas. Isso é fundamental. Medir pressão. Acompanhando pessoas que as pessoas conhecem, pessoas da vizinhança. Tem confiança, né? Foi uma micro-revolução. E qual era o lema da revolução? O método científico. Isso é demais. Né? Então, como que tá isso hoje? Então, tá lá. A clínica tá lá. O nosso centro de pesquisa continua lá, crescendo. Nós tivemos o primeiro mestrado da América Latina de neuroengenharia. Estamos agora para, espero, né, depois de 10 anos, receber o doutorado. Voltei para a Finlândia, 10 anos depois, na Universidade de Helsinki, para dar uma aula sobre o quê? O projeto de Macaíba. Para os caras da Universidade da Finlândia. Esse sistema aí é finlandês? Assim, ele tem toques dele? Da Finlândia. Por exemplo, sabe o que a Finlândia está fazendo agora? Eu descobri em 2019. Estão tirando o computador das salas de aula. Olha, totalmente contra. Eles descobriram que é o oposto. Sabe o que eu quero chegar efeito nisso? É o oposto. Esse segundo vídeo, eu queria falar para vocês que eu já falei, inclusive, nos outros canais. É um projeto que surgiu há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, um pouquinho menos, talvez. Acho que foi em 2015. Eles criaram um projeto de tratamento de esgoto, uma estação ecológica em Araruama para tratar o esgoto. Eles praticamente já conseguiram despoluir a Lagoa de Araruama. E o detalhe desse projeto é que essa estação de tratamento ela é feita com plantas. Se eu não me engano, são 3 ou 4 plantas. E, claro, sistema de cascalho, a aeração, mas o principal são as plantas. Vocês vão ver o resultado. Essa matéria é da Globo News, é do Cidades e Soluções. E o vídeo anterior, que eu esqueci de falar, ele é um corte do canal Flow. Foi uma entrevista que teve a participação do Sacani, do Space Today, e do cientista também, neurocientista, Álvaro Machado Dias. Tá? E então fiquem com o vídeo agora do André Trigueiro, da Globo News. Vocês vão amar também, um projeto inovador, fantástico. No Cidades e Soluções de hoje, você vai conhecer a maior estação ecológica de esgotos do Brasil, em Araruama, na região dos Lagos, litoral fluminense, a aproximadamente 100 quilômetros do centro do Rio. Lá embaixo eles não usam nem energia elétrica, nem produtos químicos para tratar a matéria orgânica, apenas plantas. Vamos conhecer essa experiência de perto? A área equivalente a 11 campos de futebol é cercada de verde. E a função do verde aqui não é embelezar a paisagem, não. São as plantas que cuidam da parte mais importante do tratamento. Esse é exatamente o ponto de entrada do esgoto de 125 mil moradores de Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. São 170 litros de esgoto por segundo que passam por aqui, atravessam uma caixa de areia, passam por um gradeamento que faz a retenção da parte mais sólida do esgoto. Daqui, essa matéria orgânica segue para uma lagoa de aeração. Equipamentos possantes bombeiam oxigênio para acelerar
o tratamento do esgoto. E aí sim, finalmente, chegamos na primeira etapa dessa estação ecológica de tratamento de esgoto, onde as primeiras plantas aquáticas cumprem a sua função nessa lagoa de sedimentação. Que planta é essa e o que ela está fazendo aqui? Salvínia, o nome da planta é Salvínia, é uma planta oriunda do Pantanal. E na verdade a função dessa planta aqui é o início do tratamento terciário, que seria a extração de fósforo e nitrogênio. E aí vocês espalham elas por aqui, elas vão se nutrindo da parte orgânica do esgoto, que tem nutrientes, Isso, e elas vão crescendo. elas vão crescendo e a gente vai fazendo o manejo delas. Se você não estivesse usando nessa etapa do tratamento essa planta, a salvinha do Isso. Pantanal de Mato Grosso, tivesse que recorrer a algum produto químico, qual seria o produto químico que teria a função da salvinha? Cloreto férrico, e é um produto caro. E que vai demandar mineração, vai demandar transporte em caminhão queimando diesel, Isso, e tudo isso gera impacto. com certeza. Então na verdade ela faz tudo isso, a natureza trabalha a nosso favor, evitando todo esse processo. Engenheiro da área de saneamento que eventualmente tenha preconceito falando assim, ó, plantinha para tratar esgoto, salvinha do Pantanal, vocês que estão usando essa espécie nessa primeira fase do tratamento, funciona? E muito. A nossa estação de tratamento de esgotos aqui da região é uma das estações com a melhor performance que tem nesse tipo de tratamento, comparando a estações convencionais. Comparando com custo, não usar produto químico, não comprar cloreto Férrico, férrico, mas botando a salvínia para fazer essa função. Apenas considerando a substituição dessa planta por esse produto químico, a gente estaria falando... economia 75%. Olha, não parece, mas a gente está aqui no meio de uma estação de tratamento de esgoto. Não exala mau cheiro, não há odores e a gente está aqui cercado de plantas. Agora, essas plantas não foram colocadas aqui por acaso, elas cumprem uma função importante no processo de tratamento. São quantas espécies de plantas? São 3 espécies de plantas. Essa daqui, por exemplo, mais próxima de nós, qual é? É o papirinho. Na verdade, é uma planta do Nilo, e ela e as outras, as Do demais. Nilo, da bacia do Nilo, no Isso. norte da África. Isso mesmo. E o que ela faz? Ela, na verdade, faz o tratamento terciário. O que vem a ser isso? Essas plantas, elas se alimentam de fósforo e nitrogênio. Fósforo e nitrogênio que são predominantes na matéria orgânica do esgoto. Perfeito, perfeito. E como nós descartamos esse esgoto que vai para a Lagoa de Araruama, era tudo que não pode ter. Então essas plantas têm uma performance maravilhosa, elas captam muito fósforo e nitrogênio. Além do papirinho, 2 outras espécies, também encontradas na região do Rio Nilo, exercem a função de tratamento do esgoto. São a sombrinha chinesa e o papiro. Também vem do norte da África. Ela também serve como uma cortina aqui para impedir que as plantas polimerizem para outro lugar, entendeu? Faz Então, uma contenção. Isso mesmo. É uma cortina, como se fosse uma contenção. E vocês estão próximos aqui de condomínios? Nós estamos ao lado aqui do maior condomínio da região dos Lagos, que é o Sonho de Vida. E por que não tem mau cheiro? O que explica o fato da gente estar numa área que tem esgoto, mas esse esgoto está misturado com plantas e a gente não perceber mau cheiro? Eu acho que o processo natural como um todo que faz com que isso aconteça, entendeu? Você tem todas as etapas do tratamento. Aeração, decantação, sedimentação e essa parte terciária. E isso faz com que não tenha o odor das estações convencionais. Já receberam visitas de técnicos de outras companhias que se interessaram ou tiveram curiosidade para ver se é o caso de implementar em outros lugares? Já. As visitações aqui são frequentes. A gente, inclusive, acabamos, semana passada, de receber o pessoal, os franceses, que tem, mas lá são biodigestores, eles trabalham e vieram ver aqui com a gente. O pessoal da Holanda também teve uma visita dos holandeses ao Brasil, de uma série de empresários, e os empresários de esgotamento sanitário vieram aqui nos visitar. Então, Tá com esse prestígio internacional, rapaz, a estação aqui é internacional. Já foram catalogadas na estação 45 espécies diferentes de pássaros. Como as wetlands ou zonas de raízes dispensam o uso de produtos químicos, o ambiente se tornou o refúgio perfeito para as aves da região. A fauna e a flora protegidas pelo empreendimento foram pesquisadas por técnicos da Universidade Federal de Viçosa. Eles identificaram as plantas, os peixes e os pássaros que ocorrem na estação.
Neste relatório, eles afirmam que, com o passar do tempo, a tendência é que se aumente por aqui o número de espécies que dependem de ambientes mais preservados para sua sobrevivência. Outra vantagem é a economia. Se fosse para tratar a mesma quantidade de esgoto em uma estação convencional, seriam gastos apenas com produtos químicos aproximadamente R$ 77 mil por mês. Graças ao uso de plantas, o custo é zero. A economia também é grande em relação à conta de luz. Numa estação convencional, com mais máquinas e equipamentos, gasta-se aproximadamente R$ 20 mil por mês para tratar a mesma quantidade de esgoto, 8 vezes mais do que em Araruama. Para que as wetlands ou zona de raízes funcionem bem, é preciso retirar as plantas ou podá-las na hora certa para que não comprometam o resultado do tratamento. Os menores têm performances melhores do que maiores. Então, por isso que nós diariamente temos que colocar alguém para ficar tirando para que elas cresçam, depurando esse nitrogênio, esse fósforo. Bom dia. Como é que você sabe qual é a planta certa de tirar da água? Quando ela está verde. Verde claro. Daquela cor ali, ó. Essa verde mais clarinha. É bem clarinha. Quantas plantas dessa você tira por dia em volume? 2 carroças, mais ou menos. 2 carroças por dia? É. Elas crescem rápido. Cresce rápido. Todas as plantas retiradas diariamente das lagoas de tratamento são encaminhadas para este galpão. Na maioria absoluta das estações de esgoto no Brasil, o lodo residual do tratamento, a matéria orgânica, é problema, porque ela precisa ser separada, depois transportada de caminhão até um aterro, paga-se pela tonelada de matéria orgânica depositada no aterro, portanto, tudo isso implica em mais custo. Aqui na estação de tratamento ecológica de Araruama, esse lodo residual de esgoto não é problema, é solução. Olha ele aqui, esse monturo é do lodo que saiu da estação. Do lado a gente vê as plantas que foram usadas no processo de tratamento, alcançaram a vida adulta e precisam ser retiradas e são transformadas em pó de planta. Esse material, o pó da planta, junto com o lodo residual, são misturados numa composteira. O resultado final é adubo orgânico de excelente qualidade. Simples, fácil de fazer e muito econômico. Por mês, são processadas aqui 45 toneladas de plantas usadas no tratamento do esgoto e 10 toneladas de lodo. Se fosse para levar tudo isso de caminhão para um aterro, o custo do transporte seria de R$ 16 mil por mês. Melhor dar uma destinação útil para tudo isso, né? A produção de adubo orgânico nessa estação de tratamento de esgoto é de aproximadamente 10 toneladas por semana. Por que uma estação de tratamento de esgoto deve produzir adubo? Qual é a vantagem? Olha, André, a produção de resíduo numa estação de tratamento de esgoto, ela é uma condição sine qua non. Isso forma, de qualquer maneira forma. Então aqui, onde a gente está hoje, agora, a gente está pegando todo esse resíduo nosso, que é o resíduo de lodo de outras estações de tratamento de esgoto da própria concessionária, o resíduo das nossas plantas, tanto o aquático quanto os emergentes, e aqui a gente faz um processo de mineração, de moeção do resíduo, até transformar ele num composto orgânico. Ele passa por uma fase de maturação. Ou seja, com esse processo de compostagem, a gente elimina aqui hoje na estação um custo de aproximadamente R$ 260 por tonelada de resíduo produzido. E com a possibilidade de agregar valor com o lodo, que é um adubo orgânico que pode ser utilizado tanto para reflorestamento, paisagismo, produção de mudas. Ou seja, é transformar um resíduo, agregar valor a um resíduo e transformar ele em um produto. Quem faz uso desse adubo orgânico? Hoje esse adubo orgânico ele é destinado a uma empresa que faz reflorestamento, ou seja, e paisagismo, ou seja, eles utilizam isso como fertilizante para as plantas deles. E eles que operam o sistema aqui, vocês não têm esse custo? Justamente, é uma parceria com a empresa que opera aqui e em função eles ficam com a contrapartida de levar o adubo para ele. Eu não estou sentindo aqui mau cheiro, não estou vendo rato, barata, urubu. Dá para tocar nesse adubo?
Com certeza, André. Esse aqui é um produto extremamente, totalmente natural. Mas veio do esgoto. Isso, do esgoto, de outras estações de tratamento de esgoto, do nosso próprio esgoto tratado aqui. E Não tem elemento patogênico. Não, ele é controlado. Todo o composto que sai daqui, ele é controlado por uma análise que a gente faz. E todo ele é verificado justamente isso, a questão tóxica do composto. Vou botar a mão então. Ele está apto a ser cultivado em qualquer planta de reflorestamento. Tem cheiro de terra. É cheiro de terra, cheiro de nutriente. Esse adubo tem bom rendimento, é um bom adubo? Ótimo, sendo ótimo. Substitui tranquilamente qualquer outro adubo, inclusive o adubo de esterco de animal, com melhor propriedade ainda. Tá? É seguro? Ele não tem micro-organismo que transmite doença? Dá para manipular tranquilamente? Tranquilamente. Nós já trabalhamos há anos, né, com esse material aqui na empresa e nunca houve nenhum caso nem sequer de alergia. Nunca tivemos esse caso. Isso pode ser comprovado, inclusive, com a diretoria da empresa, né? Nunca houve esse problema até agora. Nós estamos exatamente no ponto de saída da estação de tratamento de esgotos de Araruama. Daqui sai uma quantidade de esgoto tratado equivalente a 7 piscinas olímpicas por dia. Chegou a hora da verdade para a gente ver em que condições esse esgoto tratado é devolvido ao rio. Você nos ajuda aqui, companheiro? Por gentileza, vamos fazer uma coleta dessa água. É água residual do tratamento e eu quero... Ela não é totalmente transparente, como a gente está vendo. Descreve esse efluente, essa água tratada de esgoto. André, a característica desse efluente com essa coloração esverdeada é justamente pelo sistema de tratamento que a gente tem aqui, que utiliza as plantas aquáticas. Ou seja, devido ao fitoplâncton dessa água, ele fica com essa característica. Porém, você pode ver que é um esgoto com baixa quantidade de sólido, com quase zero de nutriente e baixa quantidade de matéria orgânica. Em relação a contaminantes, patogênicos, micro-organismos que podem transmitir doença? É desprezível nessa característica deste efluente tratado. Bom, vamos comparar com aquilo que entrou na estação. O esgoto in natura que entrou na estação, aí dá para ver bem a diferença. Do lado esquerdo, bem carregado de matéria orgânica. Você pode ver os sólidos também no fundo do cone, como eles sedimentam no esgoto bruto que chega na estação. E você vê aqui a quantidade de sólidos no esgoto tratado, que é nula. Tecnicamente, essa água poderia ser usada, vou tirar ela daqui de novo, para outros fins. Ela poderia ser usada como água de reuso? Com certeza, André. Porém, hoje na estação a gente não tem essa capacidade ainda de aproveitar a água do efluente. Por exemplo, para uso industrial? Para uso industrial, em plantas, que o caso nosso aqui em Araruama não temos tantas indústrias que possam aproveitar esse efluente. Resfriamento de máquinas e equipamentos, lavagem de asfalto. São todos usos que podem ser reutilizados o efluente tratado. Como é que você definiria numa palavra esse efluente, essa água? Inodoro, sem contaminantes e perfeito para o descarte na natureza. Graças às plantas. Graças às plantas. Uma pequena colaboração dos engenheiros. Com certeza. O mérito é das plantas. O mérito é das plantas, né? Aqui quem trabalha mais são as plantas, não são os engenheiros. E o terceiro e último, esse é na área de agricultura. É um plantio indoor, numa estufa gigante, toda controlada por computador, de tomate. É um exemplo. É um pequeno exemplo do que a tecnologia e a vontade humana são capazes de fazer. Esse vídeo também é um corte de uma afiliada do SBT do Paraná. E o programa é Negócios da Terra. Assistam até o final. Fantástico. Vale a pena. No norte do Paraná, uma super estufa é capaz de aumentar a produção, pasmem, em até 10 vezes. Quer saber como? Veja na reportagem de Luísa Pedrosa e João Ramondini. O futuro da produção de alimentos nos barracões, uma estufa viva. Do lado de fora, as estações meteorológicas fazem o monitoramento do clima. Então essas informações de velocidade do vento, temperatura, luminosidade, ele mesmo calcula a fertirrigação, a adubação que vai para as plantas na hora certa e no período certo e a quantidade certa.
Os dados do tempo vão direto para este computador israelense que fica na antessala da estufa. Este é o coração de toda a estrutura. Aqui está a inteligência desse modo de produção. Setor 2, ó. Ele está irrigando aqui agora. Ele puxou 260 ml de uma caixa, 260, 330. Ele joga automaticamente. No reservatório, 100 mil litros de água são consumidos por dia. Abastecem o sistema. O gerador é usado em caso de emergência. Temperatura, umidade, ventilação, fórmulas exclusivas calculadas hora a hora para adubação, de acordo com as necessidades da planta. É atleta de alta performance, né? Então você dá a quantidade e a qualidade de espaço, de temperatura, para ela crescer bastante e produzir bastante, né? Ao entrar na estufa, o resultado de tanto investimento, 3 milhões de reais ao todo. 28 mil pés suspensos, cultivados em vasos com substrato. Não há insetos e assim a polinização precisa ser feita com a ajuda de 15 funcionários. A única praga que precisa ser manejada é o fungo. O combate é feito com uma outra espécie, um fungo do bem. Os carrinhos são usados para soltar fios especiais onde as plantas se apoiam. Como as plantas se desenvolvem nesse cenário ideal de clima e nutrientes, a produtividade é muito mais alta. Aqui, em 1 hectare, são colhidos 18 mil quilos de tomate por semana. Produção 10 vezes maior do que em uma estufa comum, 100 vezes maior do que no campo. A diferença é que enquanto a céu aberto, o ciclo da planta dura até 3 meses. Aqui são 8 meses produzindo. O produto não tem selo de orgânico, porque não é plantado no solo. É livre de agrotóxico e vendido a preço de tomate comum. Como vocês estão vendo, gente, nesses 3 vídeos, eles são um exemplo do que pode ser feito e com muito pouco, e que pode beneficiar milhões. Essa é a ideia do nosso projeto. Trazer para cá exemplos que já estão acontecendo, até para servir de inspiração para vocês, mas também discutir possibilidades futuros. O trabalho será realização pessoal e em prol da comunidade. Aliás, muito maior, em prol da humanidade. Eu acredito que quando a maior parte, pelo menos, quando atingirmos mais de 90% da população, com todos os direitos garantidos, eu acho que daremos um outro salto enquanto humanidade. Nós pensaremos em coisas para um futuro muito maior, porque o nosso presente vai estar garantido. Gente, espero que esses vídeos tenham aquecido o coração de vocês e boa noite, buscadores. Durmam bem.